primeira edição do Guia Alimentar para a População Brasileira foi criado pelo Ministério da Saúde em 2006 e possui uma segunda edição publicada em 2014. É a diretriz que aborda princípios e recomendações de uma alimentação adequada e saudável para a população brasileira, configurando-se como um instrumento norteador de ações de educação alimentar e nutricional. Destina-se a todos os brasileiros. Alguns destes serão trabalhadores cujo ofício envolve a promoção da saúde da população. Profissionais de saúde, agentes comunitários de saúde, educadores e formadores de recursos humanos. A primeira edição do Guia Alimentar para a População Brasileira, promovendo a alimentação saudável, foi publicada em 2006 e contém as primeiras diretrizes alimentares oficiais para a nossa população. Aborda questões relacionadas às deficiências nutricionais e às doenças infecciosas, que eram prioridades de saúde pública no Brasil. Divide-se em 3 partes: referencial teórico para a elaboração do guia, diretrizes e orientações e as bases epidemiológicas e científicas. Acesse a sua sala virtual para conferir mais detalhes sobre a primeira edição do Guia Alimentar para a População Brasileira. Lembre-se que este material também contém toda a bibliografia utilizada nestas aulas e também no conteúdo da apostila. A revisão do Guia Alimentar fez-se necessária devido às mudanças políticas, econômicas, culturais, sociais e demográficas, e também pelas alterações no padrão alimentar e nutricional da população. Portanto, tornou-se necessário atualizar as recomendações baseadas nesta nova realidade. A segunda edição passou por um processo de consulta pública, o que orientou a construção da versão final. Essa atualização foi incluída como uma das metas do Plano Plurianual e do primeiro Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ambos relativos ao período de 2012 a 2015. A segunda edição foi publicada em 2014. Possui foco na promoção da saúde e a prevenção de enfermidades. Além disso, também contém recomendações que poderão ser úteis àqueles com doenças específicas. O guia é organizado em 5 capítulos. Capítulo 1. Princípios. A alimentação é mais que ingestão de nutrientes. Leva-se em conta nutrientes, alimentos, combinações de alimentos, preparações culinárias e as dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. A alimentação deve estar em sintonia com o seu tempo. Leva-se em conta o cenário da evolução da alimentação e das condições de saúde da população. A alimentação adequada e saudável deriva de sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Leva-se em conta o impacto das formas de produção e distribuição dos alimentos sobre a justiça social e a integridade do ambiente. Diferentes saberes geram conhecimento para a formulação de guias alimentares. Em face das várias dimensões da alimentação e sua relação com a saúde e o bem-estar das pessoas, o conhecimento necessário para elaborar recomendações sobre alimentação é gerado por diferentes saberes. Guias alimentares ampliam a autonomia nas escolhas alimentares. A ampliação da autonomia nas escolhas de alimentos implica o fortalecimento das pessoas, famílias e comunidades para se tornarem agentes produtores de sua saúde, desenvolvendo a capacidade de autocuidado e também de agir sobre os fatores do ambiente que determinam sua saúde. Capítulo 2. A escolha dos alimentos. Apresenta recomendações gerais que orientam a escolha de alimentos para compor uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa,
culturalmente apropriada e, ao mesmo tempo, promotora de sistemas alimentares socialmente e ambientalmente sustentáveis. As recomendações dão grande importância ao tipo de processamento a que são submetidos os alimentos antes de sua aquisição, preparo e consumo. Dessa forma, leva-se em consideração os seguintes grupos alimentares: in natura ou minimamente processados, processados ou ultraprocessados. Alimentos in natura ou minimamente processados devem ser a base da alimentação. In natura são aqueles alimentos obtidos diretamente de plantas ou de animais e adquiridos para consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza. Alimentos minimamente processados são alimentos in natura que, antes de sua aquisição, foram submetidos a alterações mínimas. Alguns processos mínimos aumentam a duração dos alimentos in natura, preservando-os e tornando-os apropriados para armazenamento. Esses processos podem abreviar as etapas da preparação, limpeza e remoção de partes não comestíveis, facilitar a sua digestão ou torná-los mais agradáveis ao paladar, moagem e fermentação. Atenção! Algumas técnicas de processamento mínimo, como polimento excessivo de grãos, podem diminuir o conteúdo de nutrientes dos alimentos, e nesses casos, deve-se preferir o alimento menos processado. A exemplo disso, temos o arroz integral e arroz branco. A retirada da casca do arroz no processo do polimento reduz a quantidade de fibras e minerais, que são compostos importantes para a saúde. Por que basear a alimentação em uma grande variedade desses alimentos? Esses alimentos variam amplamente quanto à densidade de energia ou calórica, quantidade de energia ou calorias por grama, ao teor de nutrientes, quantidade de nutrientes por caloria. A adoção dessas práticas contribuem para um sistema alimentar socialmente mais justo e menos estressante para o ambiente físico, para os animais e para a biodiversidade em geral. Os ingredientes culinários compõem o grupo de alimentos in natura ou minimamente processados e incluem os óleos, gorduras, sal e açúcar. Devem ser utilizados em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Contribuem para diversificar e tornar mais saborosa a alimentação, sem que fique nutricionalmente desbalanceada. Os alimentos processados são produtos fabricados essencialmente com a adição de sal ou açúcar a um alimento in natura ou minimamente processado, e devem ter seu consumo limitado. Por que limitar o consumo de alimentos processados? O processamento frequentemente altera de modo desfavorável a composição nutricional dos alimentos. As quantidades de sal e açúcar adicionadas são muito superiores às usadas em preparações culinárias. Essa adição, aliada à redução de água dos alimentos processados, contribui para o aumento da densidade calórica destes. Os alimentos ultraprocessados devem ter seu consumo evitado. São nutricionalmente desbalanceados, são formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos, derivadas de constituintes de alimentos ou sintetizadas em laboratório, com base em matérias orgânicas como petróleo e carvão. Técnicas de manufatura incluem extrusão, moldagem e pré-processamento por fritura ou cozimento. Por que evitar o consumo de alimentos ultraprocessados? Os produtos ultraprocessados são desbalanceados nutricionalmente, causam um consumo excessivo de calorias, causam o impacto de suas formas de produção, distribuição e comercialização,
causam impacto sobre a cultura, vida social e ambiente. Alguns atributos comuns a esses produtos. Hipersabor. São formulados para que sejam extremamente saborosos, quando não para induzir hábito ou mesmo para criar dependência. Comer sem atenção. São vendidos como sinônimo de praticidade, a fim de serem consumidos em qualquer lugar. Tamanhos gigantes. Frequentemente são comercializados em embalagens maiores com pouco ajuste de preço em relação ao tamanho original. Calorias líquidas. O organismo possui menor capacidade de registrar as calorias provenientes desses produtos. A regra de ouro: prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. Não troque comida feita na hora por produtos que dispensam preparação culinária. Nessa imagem, mostramos como um alimento pode servir de base para os 3 tipos de processamento apresentados anteriormente. Capítulo 3. Dos alimentos à refeição. Grupos de alimentos que fazem parte da alimentação brasileira. Correspondem a conjuntos de alimentos que possuem uso culinário e perfil nutricional semelhantes. Grupo dos feijões inclui vários tipos de feijão e outros alimentos do grupo das leguminosas, como ervilhas, lentilhas e grão de bico. Grupo dos cereais. Esse grupo abrange arroz, milho, incluindo grãos e farinha, e trigo, incluindo grãos, farinha, macarrão e pães, além de outros cereais, como a aveia e o centeio. Grupo das raízes e tubérculos. Esse grupo inclui a mandioca, também conhecida como macaxeira ou aipim, batata ou batata inglesa, batata doce, batata baroa ou mandioquinha, cará e inhame. Grupo dos legumes e das verduras. A diversidade de legumes e verduras é imensa no Brasil. Abóbora ou gerimum, abobrinha, acelga, agrião, alface, almeirão, berinjela, beterraba, brócolis, catalonha, cebola, cenoura, chicória, chuchu, couve, espinafre, gueroba, jiló, jurubeba, maxixe, mostarda, ora pro nobis, pepino, pimentão, quiabo, repolho e tomate. Variedades dentro de um mesmo tipo são frequentes e variam conforme região, como no caso da abóbora, que pode ser a paulista, a baianinha, a de pescoço, a menina, a japonesa ou a moranga, ou da alface, que pode ser lisa, crespa, americana, roxa ou romana. Grupo das frutas. O Brasil também possui uma enorme variedade de frutas: abacate, abacaxi, abil, açaí, acerola, ameixa, amora, araçá, araticum, atemoia, banana, bacuri, cacau, cagaita, cajá, caqui, carambola, siriguela, cupuaçu, figo, fruta-pão, goiaba, graviola, jabuticaba, jaca, jambo, jenipapo, laranja, limão, maçã, mamão, manga, maracujá, murici, pequi, pitanga, pitomba, romã, tamarindo, tangerina, uva e etc. Grupo das castanhas e nozes. Este grupo de alimentos inclui vários tipos de castanha, de caju, de baru, do Brasil ou do Pará, nozes e também amêndoas e amendoim. Grupo do leite e queijos. Este grupo inclui alimentos minimamente processados, como leite de vaca, coalhadas, iogurtes naturais e alimentos processados, como queijos. Grupo das carnes e ovos. Este grupo inclui carnes de gado, porco, cabrito e cordeiro, as chamadas carnes vermelhas, carnes de aves e de pescados, ovos de galinha e de outras aves. A água é essencial para a manutenção da vida. Sem ela,
não sobrevivemos mais do que poucos dias. O total de água existente no corpo dos seres humanos corresponde a 75% do peso na infância e mais da metade na idade adulta. Confira mais detalhes deste capítulo na apostila que você acessa na sua sala virtual. Neste material de leitura você encontrará conteúdos sobre a alimentação dos brasileiros, opções de refeições saudáveis por turno do dia e cuidados na escolha, conservação e manipulação de alimentos. Capítulo 4. O ato de comer e a comensalidade. A alimentação também envolve o aproveitamento dos alimentos consumidos e o prazer proporcionado pela alimentação. 3 orientações básicas: comer com regularidade e com atenção, comer em ambientes apropriados e comer em companhia. Capítulo 5. A compreensão e superação de obstáculos. No processo de construção das recomendações trazidas pelo guia, visou-se a viabilidade das mesmas. Portanto, frequentemente o material emprega termos como prefira em vez de faça, e na maior parte das vezes, em vez de sempre. Evita também dizer coma tantas porções deste ou daquele alimento, até porque são praticamente infinitas as combinações e quantidades de alimentos que podem resultar em uma alimentação saudável. O guia fundamenta-se nos hábitos de consumo de uma parte substancial das famílias brasileiras, aquelas que seguem baseando sua alimentação em alimentos in natura ou minimamente processados, e nas preparações culinárias feitas com estes alimentos. Ainda assim, compreende-se que a adoção integral de todas as recomendações nem sempre será fácil ou imediata para todos. Existem obstáculos que são encarados na luta por uma alimentação adequada e saudável. Dentre eles estão informação, oferta, custo, habilidades culinárias, tempo e publicidade. O guia nos fornece meios de superar estes obstáculos. Informação. Há muitas informações sobre alimentação e saúde, mas poucas são de fontes confiáveis. Então, tenha este guia como fonte confiável de informações e recomendações sobre alimentação adequada e saudável. Oferta. Alimentos ultraprocessados. Alimentos ultraprocessados são encontrados em toda parte, enquanto alimentos in natura ou minimamente processados nem sempre são comercializados em locais próximos às casas das pessoas. Dessa forma, evite fazer compras de alimentos em locais onde apenas são comercializados alimentos ultraprocessados. E evite comer em redes de fast food. Leve uma lista de compras para evitar comprar mais do que você precisa, sobretudo produtos em promoção. Faça ao menos parte das suas compras de alimentos em mercados, feiras livres, onde são comercializados alimentos in natura ou minimamente processados. Custo. Embora legumes, verduras e frutas possam ter preço superior ao de alguns alimentos ultraprocessados, o custo total de uma alimentação baseada em alimentos in natura ou minimamente processados ainda é menor no Brasil do que o custo de uma alimentação baseada em alimentos ultraprocessados. Essa ideia é muitas vezes criada pelo alto preço de alimentos ultraprocessados enriquecidos com vitaminas e outros nutrientes, ou comercializados como ideais para quem quer emagrecer. Mas esses produtos estão longe de poderem ser considerados alimentos saudáveis. Prefira, portanto, as variedades que estão na safra, pois essas sempre terão menor preço, e dê preferência por comprar de produtores locais. Habilidades culinárias. O enfraquecimento da transmissão de habilidades culinárias entre gerações favorece o consumo de alimentos ultraprocessados. Se você tem habilidades culinárias, procure desenvolvê-las e partilhá-las.
Caso não as tenha, adquira-as. Tempo. Para alguns, as recomendações deste guia podem implicar a dedicação de mais tempo à alimentação. Com maior domínio de técnicas culinárias, você poderá reduzir em muito o tempo de preparo dos alimentos. Alguns alimentos que demandam maior tempo de cocção podem ser cozidos em maior quantidade em um único dia, congelados e utilizados em preparações ao longo da semana. Publicidade. A publicidade de alimentos ultraprocessados domina os anúncios comerciais de alimentos. Frequentemente veicula informações incorretas ou incompletas sobre alimentação. Deve-se compreender que a publicidade visa essencialmente a aumentar a venda de produtos e não a informar, ou menos ainda, a educar as pessoas. Portanto, limite o tempo exposto à televisão. Conheça a legislação brasileira que protege os consumidores de excessos publicitários praticados por empresas. A remoção de obstáculos demandará refletir sobre a importância que a alimentação tem ou pode ter para suas vidas, conceder maior valor ao processo de adquirir, preparar e consumir alimentos, políticas públicas e ações regulatórias de Estado que tornem o ambiente mais propício para a adoção das recomendações. É dever do Estado garantir o direito humano à alimentação adequada e saudável, e com ele a soberania e a segurança alimentar e nutricional. Para garantir os atributos da alimentação saudável, o guia fornece 10 passos que podem ser incluídos na rotina da população. Confira um resumo destes 10 passos no vídeo produzido pelo Telesaúde que está presente na sua sala virtual. Acesse o link e assista. Manual instrutivo. Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira e equipes que atuam na atenção primária à saúde. Publicado em 2019, produto do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, da Universidade de São Paulo. Objetiva ser uma ferramenta de suporte para a implementação do Guia Alimentar e qualificação das equipes atuantes na atenção primária. No material, propõem-se etapas e materiais para a implementação do Guia Alimentar. A metodologia para a construção das oficinas foi baseada na perspectiva do diálogo entre os participantes da oficina e o facilitador. Objetiva apresentar o guia e seu referencial teórico, como base para diversas atividades dos serviços de saúde. Consultas, atividades em grupo, acolhimento, pré-consultas, visitas domiciliares.